Muito bem, estamos de volta com o nosso segundo bloco e terminamos, né, de forma maravilhosa o primeiro bloco. A música Pedacinhos do Céu, não é essa? Pedacinhos do Céu. De quem que é Pedacinhos do Céu? Valdir Azevedo, que esse ano é o centenário do mestre Valdir Azevedo. 27 de janeiro ele faria 100 anos, fez, né? 100 anos. E você está citado na biografia dele? Que história é essa? Elias, isso é o seguinte, Dona Olinda Azevedo, eu fui levado até a Dona Olinda por que eu estava em Peçanha quando o Valdir morreu, em 80 eu estava em Peçanha. Então, vindo para cá, aí teve o professor Ângelo Zaniol, ele italiano da Università Ca' Foscari de Veneza, o professor veio ao Brasil fazer pesquisa de música brasileira. Então rodou o Nordeste todo, foi saber, veio documentar a música brasileira, né? Aí chegou no Rio, alguém falou de mim, ó, em BH tem um rapaz que gosta de cavaquinho, gosta do Valdir Azevedo e tal. Olha pra você ver, o professor vem para cá e descobre o Dr. Savassi Rocha, Luiz Otávio Savassi Rocha, inclusive escreveu um livro muito bonito sobre o choro das Gerais. Ele tinha um grupo de choro, não tinha? Em casa, os meninos. Casa, com os meninos, o Savassi roqueiro. Renato Roqueiro. O roqueiro. Os roqueiros também amam. Exatamente. O Savassi não tinha um regional em casa. Aí o Savassi, eu estava no banco ainda, eu estava lavando um carro, chegou o Savassi com o professor Zaniol na minha casa, lá no Barroca. O professor Zaniol lindo, um terno todo, gravata, aquele negócio todo bonito. Eu lá sem roupa, lavando um carro, sem camisa. Ô professor, pelo amor de Deus, deixa eu colocar a camisa. Deixa eu colocar a camisa. Então vamos chegar, professor. Aí o professor entrou comigo. Se o senhor toma um copinho de cerveja, tomou meio copo, Elias. Meio copo. E foi conversar comigo e tal. Aí ele... Isso é coisa de mineiro, né? Chamar que você não conhece para tomar alguma coisa com você. Pegou um cavaquinho, tocou uma composição dele para mim, uma vez só, e fomos conversar. Então é o seguinte, eu queria gravar umas coisas, e tudo que eu tinha eu passei para ele. Eu gostei tanto dele que fiz uma sacola de coisa que eu tinha, fitas raras, disco raro do Valdir Azevedo, para ele levar no estúdio para copiar. Olha como é que são as coisas. Ele levou, copiou. Passou uns 3 dias, o Savassi, o professor quer te devolver as coisas. Elias, impressionante. O cuidado que eu não tive, ele teve. Ele pegou tudo, ticou, anotou, olha, fita número tal, tá aqui. Olha, cadastrou tudo para você. Tudo. E ele me apresentou um negócio, rapaz, uma obra do Valdir Azevedo catalogada, com coisas que eu não conhecia, porque teve uma época, isso é interessante falar. O choro andou mal, o Valdir vendeu umas coisas para a Itália. Então, teve umas coisas que eu não tive acesso, que ele teve lá. O Valdir Azevedo foi tocado lá. Que coisa. E o professor me deu isso. Mas o professor foi interessante, que é o seguinte, ele veio ao Brasil, ele foi na Toda América, que edita partituras, então tem um álbum do Valdir Azevedo, por exemplo, o Brasileirinho está em Fá maior. Ele chegou lá e brigou com a filha do Braguinha. Pô, mas na terra, no país do cara do cavaquinho, vocês não fazem uma coisa preocupada com o cavaquinho? O Brasileirinho faz, isso é um absurdo. O Brasileirinho é só, e o professor chegou lá e deu uma regulada. É mesmo? E chegou no hotel lá e pediu a relação de todos os cemitérios do Rio de Janeiro. O porteiro falou com ele, não, mas, professor, mas quem vem aqui quer pão de açúcar, não. Então ele foi no túmulo do Rafael Rabelo. Ele foi procurar o túmulo do Valdir Azevedo, ele foi no túmulo do Ernesto Nazaré, ele foi nesses túmulos todos. Gente! Ele foi nesses túmulos todos. Dos chorões todos. Dos chorões todos. Tudo catalogou, filmou, documentou tudo. Aí passa em Dona Olinda. Teve Dona Olinda. Eu conheci um rapaz, o Alzier e tal, que cultou o Valdir, toca cavaquinho razoavelmente bem, que negócio todo e tal. Então é o seguinte, eu queria conhecer os rapazes. Aí quando ele chegou na Itália, ele me mandou uma carta agradecendo por tudo que eu tinha cedido para ele. Ele falou assim, olha, estive com a viúva do Valdir Azevedo, que queria muito te conhecer. Olha, Alzier, que barato. Aí me mandou o telefone dela, 2294-2628, jamais vou esquecer. Entendeu? Que memória! Ligo para Dona Olinda é o Alzier, meu filho... O professor falou maravilhas de você. Quando é que eu vou te dar um abraço? Ô, Dona Olinda, eu venho para te ver qualquer dia desses. Pode e tal. Assim, não, com o maior prazer. Aí veio a ideia de montar Pedacinho do Céu. Fui convidá-la para a inauguração. E ela topou. Que barato. Ela veio para a inauguração. Ela veio para a inauguração. Dona Olinda inaugurou Pedacinhos do Céu. Gente. Né? Inclusive, tem no meu canal, tem na última live que eu fiz, né? Tem a Dona Olinda, um filmezinho, Dona Olinda inaugurando Pedacinho na inauguração. do Céu. E foi aquela grande amizade, que ela me abriu a porta da casa como filho. Todas as homenagens, ela me ligava para eu ir. Inclusive, teve uns 50 anos do Brasileirinho, eu fui na homenagem, chega lá, levou um cavaquinho do Valdir para eu tocar. Nossa, que Aí eu não sabia o que eu fazia com o cavaquinho, eu ainda nem chorar, eu toquei mal pra caramba, né? Mas a sensação seguinte, a sensação que eu tive, o nascimento do primeiro filho, né? O primeiro filho você fica tão ansioso, o segundo filho, você já tem a noção do que é. Aquele momento foi inesquecível, aquilo é para sempre na minha vida. Sabe? Que barato. Então aí começou esse negócio todo. E nós fomos descobrindo as coisas, e as coisas foram chegando de uma certa forma que um dia tinha um cavaquinista em Raposos,
o Nozinho, muito bom de cavaquinho, me ensinou muita coisa. O Nozinho partiu agora há pouco tempo, na onda do Covid, levou o Nozinho. E o Nozinho falou assim um dia: ô Zé, você sabia que o Valdir esteve aqui em 75 e tal, tocando aqui na Praça da Liberdade? Eu disse: ô Nozinho, eu ouvi falar isso. Não, eu estava lá. Eu estava lá, levei um gravadorzinho de mão na época, gravei o Valdir Azevedo, depois fui conversar com o Valdir e trocamos correspondência um tempo. E o Valdir fez uma coisa interessante, ele falou assim: gente, eu vou tocar uma música aqui, minha esposa está aqui, Olinda, eu não gravei, vou dedicar essa valsa para ela, chama Olinda. Então o Valdir tocou inédita. Nozinho me ensinou isso. Olha. Aí eu falei: a dona Olinda só sabia desse momento? Oh, meu filho, eu lembro. Mas só tem essa música? Não, meu filho. Eu gravei isso aqui e mandei para ela, fui lá tocar para ela no cavaquinho do Valdir. Que barato. E Dona Olinda deu sabor de mãe na minha vida. Dona mãe. Mas o seu coração é grande, né? Hoje a Marli, minha amiga, a filha, né? Marli fez agora 70 anos, está muito bem. Nos falamos sempre, então assim, me abriu a porta de coisa. E uma época a Dona Olinda levou um marca-passo, ela ficou muito. A Dona Olinda sempre assim, disponível. A gente ligava para ela, tinha o maior prazer que falava Valdir Azevedo. Ela colocou um marca-passo, a Dona Olinda ficou triste, né? E falou comigo assim: meu filho, às vezes as pessoas me ligam aqui, as coisas ficam aqui em cima, os 78, difícil tirar. Você me representaria? Eu falei assim: pode ligar. Então, eu fui um porta-voz de Dona Olinda um tempo, os cavaquinhos se ligaram para ele: não liga para você. Que responsabilidade. Então eu já tinha as coisas anotadas, as coisas que possível de perguntar, que quando eu não sabia, Dona Olinda, como é que acabou perguntou isso aqui, não é assim, meu filho. Aí eu respondia pro cara: Dona Olinda, esse aqui, sempre dando aquela informação, né, bacana. Né? Que barato. Que Valdir a gente valoriza pouco o Valdir Azevedo? Não, o Valdir Azevedo é reconhecido. Elias, é impossível. Não falei em cavaquinho, não falar. O Valdir Azevedo é o seguinte: cavaquinho é antes e depois do Valdir. Até porque antes do Valdir Azevedo, o cavaquinho era só de acompanhamento. Só acompanhava. O Valdir Azevedo levou o cavaquinho pro solo mesmo, entendeu? Perfeito. E abriu um horizonte para todo mundo, entendeu? E a obra é incrível, né? Tudo que o Valdir tocava virava ouro. Não só as coisas dele, como tudo que ele gravava. Onde ele punha a mão. Onde ele punha a mão virava ouro. E Valdir foi o cara o maior chorão brasileiro, porque o Valdir... O Valdir foi tocar com a Força de Paz da Unesco, na faixa de Gaza, passeando nas tendas lá. Foi pegar uma lembrança da Dona Ana, ele pegou uma caixinha de música quando abriu o Baião Delicado. Olha! Essa caixinha tá com a Marli hoje, veio aqui, tem um programa assim, com essa caixinha e tal. Ó, você vê, lá do outro lado do mundo. Do outro lado do mundo. E isso, no 50 do Brasileirinho, estava lá o Dalton Vogel, que era o baixista do Valdir Azevedo, que estava contando e chorando, que viu esse momento. Entendeu? Então o Valdir Azevedo foi um negócio incrível, né? Brasileirinho gravado em mais de 70 países, né? Boa. Marcelo, vamos te colocar nesse papo. Demais. E aí, como é que o choro entra na sua vida? Você é mais jovem, né? E aí? Eu tenho uma lembrança, assim, de uns discos do meu pai. Tinha muita coisa de Pixinguinha, de Paulinho da Viola, tinha muito samba ali. E importância da casa, né, gente? Da família, apresentar para as pessoas, né, para as crianças. Né? Eu comecei novo com piano e como eu comecei muito novo, eu não quis muito saber de teoria musical, eu não gostava daquelas coisas de ter que ler. Quando a gente é novo, a gente quer tocar, né? Eu fui muito pro ouvido. Isso. E aí, na adolescência, eu comecei a pegar violão do meu pai, comecei a escutar muito rock, banda de rock, tudo, guitarra, foi tudo. E depois voltou isso tudo. Aí, quando eu vi aquele timbre de novo, de violão de 7 cordas, eu falei: não, isso aqui eu já ouvi em algum lugar. Os roqueiros gostam do chorinho, hein? É incrível isso. O Renato Savassi é do Calix, né? E ele gosta de chorinho. É a turma da Savassi. Esse menino do Sepultura. Isso, verdade. Toca violão muito bem. O Andréas, né? André Kisser. Já tocou choro lá conosco lá. Olha. Solando violão. E já toquei viola caipira também. E aí o roqueiro, então, descobre o choro. Aí veio essa paixão e tudo, aí comecei a frequentar aqui, aí bati na porta do céu importante da sua... Pedacinho do Céu, o Bar do Bolão ali no Pará Eustáquio, o Dalva, que o pessoal do Sarau Brasileiro tocava. Foram as 3 escolas, assim, na minha idade ali, estava com 16, 17, que eu ia buscar. Né? Tem um circuito do choro em Belo Horizonte, não tem? Agora tá pipocando, né? Tem muita gente...
Eu já não sou a geração mais nova, já tenho. Mas isso é muito bom. Já tem mais uma ou duas depois de mim. E quando eu vim pra cá, Elias, é o seguinte, não tinha as meninas tocando, era só um bando feio, né? Aí a gente chega nas meninas, tocando pandeira, e via as meninas, embelezaram a coisa, né? Tocando flautistas, né? E foi assim que aconteceu. Agora, isso que o Marcelo contou aqui é o seguinte, 70% desse tempo todo que eu tive um Pedacinhos do Céu era frequentada a meninada. Mas eles sabiam o que ia ouvir lá por causa disso. Perfeito. Entendeu? Às vezes quando me ligava, Zé, o que tem chorinho? O que é choro? Aí eu citava um compositor, mas eu estava apresentando. Cartola, você conhece As Rosas Não Falam? Isso. Tira o Cartola cantando, coloca uma flauta. É um samba-choro. É, né? isso aí. Por exemplo, meu caro amigo do Chico Buarque, é um choro. Lindo, lindo. Ali é choro mesmo, entendeu? Então, eu fui dando esses exemplos. E na realidade, Elias... Você teve muita paciência também, né? Essa formação de regional que nós chamamos, né? Violão 7 cordas, cavaco de acompanhamento, pandeiro, isso é básico para qualquer coisa boa, Elias. Porque é o seguinte, chega um flautista, né? Depois, igual o Altamir Carrilho, meu amigo, que foi várias vezes, que fez programa de rádio comigo, me convidou no Palácio das Artes, Teatro Alterosa. Então é o seguinte, o Altamir falava, gente, nós temos que ter muito cuidado com a turma nova para isso não acabar. Então nós temos que tocar mesmo, entendeu? Isso. E o Altamira até fazia uma previsão seguinte, porque isso, mas vai ter moral mesmo o dia que um chorão comandar um canal de TV que possa ser, não, Altamira, a gente vai tocando, né? Por causa da riqueza. O Altamira, por exemplo, me contou uma coisa que eu não teve tempo de catalogar isso. O Altamira fez uma pesquisa e catalogou 33 ritmos que são choro. Se a gente tocar uma meia dúzia é muito. Olha a riqueza 33? Disso. Até a bandeira entra com o choro, a inteligência do choro é o seguinte, Elias, eu estou falando com um conhecedor. Mas é o seguinte, absorver os ritmos do mundo inteiro é nosso, pô. É brasileiro. Boa. Entendeu? O ritmo é claro, o ritmo da África, o ritmo da nossa música, todos lá. Mas o choro, assim, o choro é de uma. O que eu diria? Caiu na mão de malandro, com o brasileiro na versatilidade, na pegada. Isso. Então, quando o cara fala comigo, assim, Zé, o choro é o jazz brasileiro, choro é muito melhor que jazz. A gente entende que o choro é a linguagem, a forma de tocar. A forma de tocar, a forma de falar. Se adaptando. Você pode mudar os instrumentos. Isso, qualquer estilo musical você pode. Né, então é bom saber chorinho. Isso. Ajuda, né, até para compor coisas diferentes. Sim, e a gente acaba sofrendo influência. Por exemplo, igual chegava Pedacinhos do Céu, nego tocando em flauta doce, nego tocando. Eu criei o jargão, né? Aqui cada doido com seu instrumento. Isso. Você entendeu? Maravilhoso, maravilhoso. Cada doido com seu instrumento. Malu Prachedes, olha só, muito do que o Alzier falou, né? Ele foi através da conversa, do diálogo com as pessoas. Né? Principalmente com a mulher do Valdir Azevedo, o nome dela? Dona Olinda. Você trabalha, né, tá lançando o seu livro de entrevista, mas você é uma entrevistadora nata. De onde que vem isso aí? Vem da família? De onde? Vem da necessidade? Olha, até eu dedico o livro, a minha família inteira era de jornalistas. Entendeu? Meu avô, meu pai, minha mãe escrevia crônicas. E todos eles tiveram jornais. Eles criavam jornais. Meu pai era tão criativo que ele criou um jornal que ele fazia tudo. Ele era o único escritor. Sim. Ele fazia coluna social, ele metia o pau, não, fazia Gente, fofoca. era o jornal do seu pai, literalmente. Para ele, não para as pessoas da cidade. Não desconfiarem que era ele que escrevia tudo. Sim. Ele metia o pau nele mesmo. Inteligência. Autocrítica. Sobrava inteligência. Sobrava inteligência. Isso que é confiança também, né? Confiava no taco dele. Falou, opa, né? Posso, sem das minhas falhas. Não, então eu aprendi muito. Eu sempre fui criada nesse meio, né? Fazendo jornal, o jornal surgindo, as pessoas querendo saber. Sempre, meu pai lia, mas lia horrores. Ele era tabelião, então ele também estudava muito. Sim. Né, os direitos, sabia também. Tudo e corrigia, ele era muito exigente. Assim. Então, quando eu comecei, eu escrevi para o jornal, foi por acaso. Eu sempre escrevi diário, ouvia música, minha vida começou com rádio. Entendeu? Eu falo que rádio até hoje, eu começo o dia e ligo rádio. Depois eu vou ao banheiro, escovar dente, qualquer outra coisa. Mas você dá bom dia pro rádio. Eu sou apaixonada. Agora é com a Alexa, né? Alexa, bom dia! Vai na minha rádio. Alexa é um rádio renovado, mas é a ideia do rádio. Delícia. Né? Então, a música, lá em casa éramos 8 filhos, e assim, para a gente ter direito ao rádio, a mamãe arrumava função. Se você arrumar a cozinha, você pode ouvir o rádio de 3 às 4. Olha só. Para ter outro filho, realmente não tinha televisão, era só rádio mesmo. Só rádio. E para você, e para você ter 1 hora só para mim, não queria outra coisa melhor.
Então, eu arrumava o quarto dos meus irmãos para ouvir, Para ouvir rádio. Aí eu trancava a porta, e assim eu conheci toda a obra do Chico Buarque, quer dizer, o princípio, né? Pedro Pedreiro, aquela coisa que eu ficava, Pedro Pedreiro. Gente, eu não estou conseguindo tirar a letra, sabe? Então eu tenho. Vamos lembrar que disco era muito caro, né, gente? Ter vinil era muito difícil. Não, mas lá em casa, né? como éramos 8 filhos, sempre tinha os mais velhos que tinham dinheiro, compravam. Mas o Então pessoal... o rádio era importante, até para a gente conhecer a música nova, tirar a letra. Só que lá em casa, minhas irmãs gostavam de Beatles, de Elvis. Sim. Eu custo a falar isso, mas eu gostava de Edu Lobo. Eu gostava de... Música brasileira. Então eu ia para a casa da vizinha, para deixa eu ouvir aquelas músicas do Barquinho, aquela que fala desafinado. Eu ficava ouvindo aquilo. E voltava para casa querendo ser cantora. Mãe, minha mãe era regente de um coro da igreja. Aí eu falava, mãe, olha aqui, eu aprendi uma música. Ela falava, nossa, tá ruim demais. Sem chance. Aí eu descobri que se eu cantasse, ouvindo. Na radiola, né? Radiola. Vitrola. Aí eu punha o ouvido, eu podia cantar. Ótimo. Entendeu? E acompanhando. Minha primeira paixão foi a música Arrastão, do Edu Lobo. Isso eu falo emocionada. Porque eu não conhecia o mar. Eu só conhecia aos 19 anos de idade. Por obrigação da minha mãe. Chega, que vergonha, não sabia nada do mar. Bom, aí eu ouvi Arrastão. Que é linda, né? Eu conto essa história, o povo morre de rir. Por quê? Aí ele fala, já veio vindo Arrastão, ei, ei, ei. Aí eu ficava assim, com as minhas irmãs mais velhas. O que é Arrastão? Aí todo mundo, é uma meia que surgiu aí, toda quadriculada. Eu falava, não é, gente, na música não fala, não pode ser meia. Não é meia, não dá. Mas eu conformava, porque elas falavam e eu acreditava. E até eu descobri, quando eu mudei para Belo Horizonte, é que eu perguntei para um amigo meu, e ele falou, o que era Arrastão? Eu falei, preciso conhecer esse mar. Esse mar. Então eu falo que a música, antes de ler, entendeu? Eu queria mexer com música, assim, trabalhar nessa área, eu não sabia o que era. Então, a vida inteira, eu falo que a importância da música, ninguém imagina o que é para uma pessoa. A minha vida foi assim. Eu tenho a trilha sonora da minha vida. Isso a é muito importância legal. dos Mutantes, dos Novos Baianos, do Caetano. Quer dizer, as pessoas iam entrando na minha vida, virava através tudo da do música. avesso. A música tem isso, né? Aí eu queria conhecer essas pessoas. Meu Deus. Então, a primeira viagem que eu fiz de verdade na minha vida, eu fui para Bahia. E lá eu fui seguindo a trilha do Gil, do Caetano, do Vinícius, né? Passar uma tarde em Itapuã, que foi a maior decepção da minha vida. A música era muito melhor. O Caíme, né? Vão ver a lagoa. O artista é terrível. O artista engana a gente o tempo inteiro. Não, nada como um romance, né? Um romance faz você enxergar qualquer coisa. Que ótimo. Mas o meu amigo baiano falou, você quer ir na Lagoa de Abaeté, Malu, você vai ficar decepcionado. Eu preciso. Eu tenho que conhecer isso. Mas foi emocionante, as mulheres lavando ali. Eu enxerguei o que ninguém enxergou. Todo mundo doido para ir embora, ir para outro lugar, beber, e eu encantada. Poxa, como é que o Caíme fez isso? Então, eu fui ver o Rei da Brincadeira, João, aqueles lugares que eles frequentavam, Domingo no Parque, a Ladeira da Preguiça. Eu fui em todos os lugares. Eu fiz um roteiro musical através da música. Que barato, Malu. E chegando lá, passei o carnaval, eu vi Filhos de Gandhi, eu vi Caetano, eu vi os Novos Baianos no trio elétrico. Minha vida, eu voltei, meu professor, cadê minha filha? Não é a mesma. Não é a mesma. Eu virei baiana nata. Eu ganhei apelido de baiana e de Caetano. Porque o cabelo ficou igual da Gal, eu não queria... Gente, baiana é outra coisa. Muito bacana, viu? Música. E aí, eu conheci as pessoas. Eu perguntava, e elas me falavam, e às vezes eram pessoas tão normais, né? Isso. Aí eu falei, gente, eu tenho vontade de entrevistar pessoas e tal. E eu comecei, como é que fala? Escrevendo para jornal, fazendo matérias. Você fez jornalismo? Estudei jornalismo depois. Depois. Eu quase fui expulsa do estado de Minas, porque eles descobriram que eu não era jornalista. Não era jornalista? Não. Como assim? Você já era uma jornalista nata, né? Eu só atrasei minha hora. Mas aí com a paixão pela música, a primeira matéria que eu fiz foi um show do Alceu Valença, Moraes Moreira e Fagner no Mineirinho. Uau! Em 1980. Começou bem. E chegando lá, essa matéria deu muita conversa.
Porque chegando lá, eu fui conversar com quem? Com os técnicos de som. Aí eu falei, como é que é isso? Para que esse tanto de equipamento? E eles respondendo Curiosa. e eu anotando. Que legal, E a mano. minha matéria conta tudo. Quanto era o ingresso, onde é que você pegava ônibus, Uhum. como é que... Os equipamentos. Quem estavam chegou sendo primeiro, quem teve o camarim mais chique. Fui contando os bastidores, o que ninguém fazia naquela época. É uma crônica sobre o show, né? Diferente, né? Muito Foi diferente. super Até hoje é diferente. diferente. Até hoje é diferente. Se for olhar hoje, até hoje seria diferente. Aí o Estado de Minas, pum, primeira matéria, capa do jornal. Eu falei, o quê? Oh, Aí os empresários começaram a correr atrás de mim. Malu, vai ter show de não sei quem, você não quer fazer? Então eles Que barato, abriram a Malu. porta para eu ficar amiga dessas pessoas, porque eu não me interessava só pela obra. Eu queria Uhum. saber o Da coração, pessoa, né? É. O que você gosta de comer? Isso é bacana. O cara fala assim, não, Malu, cascada pergunta. Então assim, eu descobri pessoas normais, que né, tinham sono, tinham vontade de ir ao banheiro, estavam com preguiça, Tinha estavam de mau mau humor, humor, dor de né? cabeça, Isso. ressaca. Aí eu falava, gente, como é bom ser normal, todo mundo é normal. Que E aí legal. foi um mundo Parabéns, mágico que parabéns. se abriu para mim. Mas legal que a Malu falou dessas coisas daí nos locais. O Rio de Janeiro também, eu fui tocar lá no Centro Cultural Carioca uma vez, então você andando no Rio Antigo ali, eu pensava, gente, Chiquinho Gonzaga passava aqui vendendo partitura. Tem história, né? O Rio tem uma Se história. ela tocou Corcovado, o Rio... Cine Odeon. O Ernesto Cine Odeon, Nazaré. você Cine entendeu? Odeon. Então realmente, Malu, isso é muito legal. Fazer um turismo pelas músicas. Ninguém imagina o que eu falo Turismo como musical. quem não é artista, né? O nosso Mas eu Clube dou da um Esquina, valor. né, gente? É. O bairro Santa Teresa, né? Tem história Isso, ali. enquanto eu não fui em cada um daqueles lugares, Uhum. entender. É a dica para as agências de viagem. hein? Isso, Criar um turismo pacote. musical. O Brasil eu tem acho muito que lugar. que o Museu do Clube da Legal. Esquina está Tá, organizando tá. um passeio. Isso, um passeio. Isso Pelos- mesmo. Até com uma pelos pontos locomotiva, que- eu acho uma é. coisa assim, né? É, Onde é a casa do Nivaldo, onde morou a família. perfeito. E vão fazendo isso. que E é ali teve o maravilhoso. Sepultura também. Nós falamos de Sepultura, Ah, nasceu no é Santa Teresa. Santa Teresa, É muito quase boa. tudo, né? A água lá é muito boa, né? Muito bom. Maravilhoso. Olha só, nós estamos fechando o nosso bloco. Mais uma música, por favor, maestro. Então vou tocar em nesta aqui, Olinda. Olinda, ótimo. E eu já vou me despedir para a gente poder Eu fechar te- bonito. Eu tenho que falar em Dona Olinda porque é o seguinte, né? Hum. O Valdir Azevedo foi o que foi, porque tinha essa mulher do lado dele no Perfeito. suporte, um amor maravilhoso. Então eu vivi assim com ela esse negócio, né? Aqui, ó. Fechamos o bloco com Dona Olinda.